Pessoal, seja bem-vindo ao novo vídeo do canal. Hoje eu tô aqui com uma pessoa querida, uma pessoa... família, né? A gente é família. Sim. A gente vai gravar um vídeo. Ela que veio aqui bem nova, né? Ela é nova ainda. É, Você chegou com quantos anos aqui? cheguei com 17. 17 anos, já tá um tempinho aqui, pouco tempo, mas já empreendedora, já tem seu negócio e vai contar tudo pra nós. Pra quem não me conhece, eu sou Milton Godoy, esse é o canal Vou Pra Espanha. E hoje eu tenho a honra de entrevistar uma grande amiga, família, como disse, que é a Ana. Obrigada, Milton. Obrigada pelo convite. Obrigado, eu que agradeço. Na realidade, a gente que está começando, é sempre bom as pessoas que apoiam a gente nesse canal. Sim. Muita gente no Brasil, sempre que quer vir migrar, tem essa ideia de querer conhecer as pessoas e como que é a vida. Então, mostrando as pessoas reais como você, como eu, como todos que participam no canal, traz de dar um ânimo para as pessoas. Às vezes se identifica, De né? identificar e vir. Para quem não conhece a Ana, ela vai contar um pouco da história dela. Ana, por que você veio para a Espanha? Qual idade? O que aconteceu? Conta para nós desde o início. Vamos lá, eu cheguei, eu tinha 17 anos. Você é da onde, no Brasil? Sou de Uberlândia, Minas. E eu vim, na verdade, porque minha mãe já estava aqui, né? Porque Sim. se não fosse ela, eu não teria vindo. Você queria vir? Não, não mesmo. Não. Na verdade, eu vim foi como um castigo, né? Porque minha mãe veio primeiro que eu, ela e meu padrasto. Eu fiquei com meus irmãos e a gente ficou com minha avó. E aí eu tava bem na fase de adolescente rebelde, né? Rebelde sem causa. E aí eu, não tava ligando muito pra vida, né? Queria Sim. mais era sair com os amigos, aquela fase que a gente dá muita importância pra amigos, Você tava pra o quê? Tava farra. estudando lá? Eu estudava e trabalhava. E aí, logo depois, eu comecei já a deixar os estudos, porque trabalhava durante o dia todo e à noite eu queria ir ser rebelde. Sim. Então, eu queria sair com os amigos e, enfim. E aí, quando minha mãe ficou sabendo que eu ia reprovar de ano, obviamente, porque eu não ia pra escola. Sim. Já era o último ano, já ou não? Não, eu tava no segundo. Ah, tava no segundo. Isso, no segundo do ensino médio. E aí ela falou pra mim, olha, como você não vai passar de ano, então eu vou te dar um castigo e você vai vir pra cá. E você vai ficar pelo menos 6 meses. Antes de 6 meses você não volta, porque é o tempo mínimo da adaptação, né? E aí foi isso que aconteceu, por isso que eu vim. Mas eu não queria. No começo, como que foi? Você lembra, assim? Lembro, foi bem difícil. O meu tio morava com a gente morava juntos. Ele vai saber falar um pouquinho. Mas eu não queria, eu demorei bastante a me adaptar. Até porque eu vim que eu ia ficar esses 6 meses. Depois desses 6 meses que passasse meu castigo, eu ia embora. Então eu não vim na cabeça que eu iria ficar. E aí eu acho que foi mais difícil, porque aí eu mesma me bloqueava e não queria gostar de nada. Então eu não gostava do lugar, das pessoas, do idioma, da comida. Nem queria fazer amizades, nada. E por que você acha que você não gostava de nada? É porque um pouco você ficava com a ideia do Brasil, os amigos do Brasil. Não, né? eu acredito que foi mais difícil pra minha adaptação, porque eu tava na cabeça mesmo que eu iria voltar. Então eu tava morando aqui, mas eu vivia lá. Você pensava que era turista, Isso. tipo, ia passar uma Ia temporada... passar os 6 meses, depois eu ia voltar e seguir minha vida lá. E aí, por exemplo, eu passava a noite toda acordada conversando com os meus amigos de lá, por causa do fuso. Sim. E acho que por isso mesmo, porque eu tava bem naquela fase de, amigos é tudo. Então eu queria voltar mesmo pra ficar perto dos meus amigos. Sim. E qual que momento, assim, você falou, não vai dar mais, vou ter que ficar aqui, já era, vou aceitar o meu castigo e ficar aqui na Espanha? Então, foi quando minha mãe começou a me levar pra trabalhar com ela. Que aí... O que era o trabalho, você lembra? Na época ela trabalhava com limpeza de casa. E aí eu ficava o dia todo em casa, eu não queria fazer amizade, nada. E aí chegou um momento que ela falou, Ana, eu preciso te tirar de casa, porque eu já não queria estudar. Porque como eu já trabalhava lá, então eu já estava acostumada a ter meu dinheiro, né? Sim. E aí eu não queria estudar, eu preferia trabalhar. E ela falou, então você vai trabalhar comigo, vamos comigo me ajudar a limpar as casas e eu te pago algo. E aí quando eu decidi que realmente eu iria ficar, foi justamente aí quando eu comecei a trabalhar e que eu vi o valor do euro. Então eu via que, né, por exemplo, sei lá, com 30 euros aqui eu fazia muito mais coisa que com 30 reais no Brasil. Sim. Então esse foi o momento que eu falei, tô gostando de ir numa lojinha e comprar isso. Aí você conheceu de verdadeiramente o que é o poder de compra aqui. Isso, exatamente. Só pra gente entrar assim, mais em detalhe, quanto tempo você já tá aqui? Esse ano eu completo 6. 6 anos. Então, 6 anos atrás, que foi quando 30 euros era bem mais dinheiro que hoje, né? Exatamente. E como foi nesse trabalho? Você gostava, não gostava ou era mais pelo dinheiro em si?
Eu gostava sim, mas claro, não era algo que eu queria fazer pro resto da vida. Então eu fazia mais mesmo pela necessidade do dinheiro, sabe? Por conta de documentação, na época eu ainda era menor de idade também, né? Sim. Então, assim, era o que tinha naquele momento. Então, eu fazia pela necessidade mesmo, mas não era algo que eu me identificava. Eu sei que é um trabalho como qualquer outro, um trabalho honesto, mas não era algo que eu queria fazer pro resto da minha vida. Que muitas mulheres, quando chegam, é esse tipo de trabalho que aparece. Sim, sim. Ainda mais se você não tiver documento. Né? Limpeza de casa, cuidar de crianças, e de né? idoso, de maior. Passear com cachorro, eu também você passeava. também passeia o cachorro, Sim, né? passeava com cachorro e fazia as limpezas de casa. Sim. Nessa época, aí você já começou a falar assim, eu acho que eu não quero mais voltar pro Brasil. Isso, aí eu já comecei a pensar, vou ficar um tempo mais, quem sabe daqui uns 3 anos, 4 anos, não sei, e daqui a um tempo eu volto pro Brasil. Mas aí naquele momento eu já não pensava em voltar definitivo, né, naquele momento mesmo. Você lembra de alguma coisa da sua vida assim que te marcou muito nessa época? Ou sei lá, uma saudade do Brasil, algum problema que fez você pensar em voltar pro Brasil nesse tempo ou não? Depois você ganhou um dinheirinho, você falou assim, poxa, eu com 30 euros eu consigo ir numa Zara e como minha roupa. Acho que provavelmente você deve ter comprado um telefone, Sim, essas coisas. sim. Todo mundo clássico. Todo mundo quer comprar, né? É o clássico. Não, assim, eu sentia mesmo falta dos meus amigos, da minha família, que é minhas avós. Seus irmãos ainda ficaram? Meus irmãos ainda estavam lá. Meu pai também, tias. Então eu sentia falta deles, dos meus amigos. E assim, é uma cultura totalmente diferente, né? Então eu sentia falta do Brasil mesmo, sabe? Da minha cidade mesmo, das pessoas, da rotina que tinha lá, porque é totalmente diferente, né? O clima também, a comida. Então eu sentia falta disso, assim, mas não teve nada específico, assim, nada específico. Não. E você lembra de algum perrengue, dificuldade que você passou, assim, nessa época? Então, o lugar que eu trabalhava é um lugar um pouco afastado de Madrid, né, que é onde eu morava. Então, assim, só para chegar no trabalho eu demorava umas 2h30. E de transporte público. E aí eu tinha que passear com o cachorro também. E aí tinha dias que eu não ia limpar, quando eu limpava a casa, eu ganhava mais, né? Eu ganhava pela limpeza e por passear com o cachorro. Mas tinha dias que eu não limpava as casas e que eu ia só passear com cachorros. Então, eu gastava 2h30 para ir, mais 2h30 para voltar, e eu recebia muito pouco. Ele me pagava mixaria, né? Para ficar, assim, 1 hora com o cachorro. Você lembra de algum valor, assim, de cabeça? Lembro. Uma das casas que eu trabalhava me pagava 10 euros a hora pela limpeza e 5 euros a hora para passear com o cachorro. E eu tinha que ficar passeando com o cachorro sim ou sim. A outra casa, graças a Deus, eles ajudou um pouco mais a gente. Então eles pagavam mais, sabe? Certo. Tanto para passear com o cachorro, tanto com limpeza de casa. E tinha uma casa em específica que eu tinha que ficar 1 hora sim ou sim com o cachorro, né? Passeando. E teve um dia que eu fiquei, assim, bem chateada, porque tava chovendo bastante e a mãe da minha patroa tava em casa. E aí eu falei, provavelmente ela tá vendo que vai estar chovendo, né? Ela vai falar pra eu voltar um pouco antes com o cachorro. E aí quando eu cheguei lá, ela falou, tchau, até daqui 1 hora. E tava chovendo, assim, bastante até, sabe? Esse dia eu fiquei, assim, bem chateada. Não precisava com isso. Passar, né? Mas isso faz parte. Faz parte, com certeza. Não dá, tem muita gente boa que entra no nosso caminho, ajuda, como você falou. É um processo, né? Processo. Todo mundo, acho que a maioria, pelo menos, passa por isso, ou às vezes até pior, né? Você se arrepende de ter vindo ou não? Não. Hoje em dia, não. Não. Mas naquele momento, sim? Naquele momento, sim. Eu falava, caramba, eu saí de lá, né? Onde eu tinha um trabalho até bom, assim, de perto da minha família e tal, onde eu nasci, pra vir pra cá, pra ficar passeando com o cachorro e limpando casa, sabe? Então, nesse momento eu... É que mesmo que o dinheiro às vezes venha, lógico que você não tinha muita casa, né? Não. Mas tem muita mulher que tem bastante casa e ganha um salário legal. Sim. Mas não é aquele trabalho que às vezes a pessoa quer fazer pra muito tempo, pro resto da vida. Às vezes não é algo que se identifica, né? Sim. Como eu não me identificava com aquilo. Porque a maioria que vem, mulheres, às vezes a pessoa já estudou, já fez curso, trabalhava em
sei lá, no banco, trabalhava em qualquer outra coisa, e chega aqui, às vezes por um tema ou de documentação, ou até tem documento, mas por causa do idioma ou de outra coisa, tem que cair nesse tipo de trabalho. Sim. Mas não deixa de ser um trabalho honesto. Trabalho honesto, né? Como qualquer outro. E graças a Deus eu sou muito grata porque eu tive esses trabalhos, né? Pior seria se eu não tivesse. E quando você já teve esse trabalho, ainda mais você aí que vivia lá com sua mãe, você já comprou alguma coisa, comprou as coisas? Você lembra de algo que você comprava, assim, ou não? Nessa época eu gostava de comprar bastante roupa. Roupa, sapato, bolsa, perfume. Era o que eu mais gostava de comprar, assim. Que você não podia comprar no Brasil, Isso, né? não. No Brasil eu não tinha... Por exemplo, eu não ia numa Zara e... Nunca entrei numa Zara no Brasil. E aqui você compra blusinha de 5 euros, 10 euros, perfumes, né? Exatamente. Telefone. Então, na época eu não, morava com a minha mãe, não tinha gasto nenhum, né? E aí eu gastava muito com isso. E quanto tempo você ficou nesses trabalhos? Você teve outro trabalho antes do que você faz hoje, que a gente vai contar daqui a pouco? Não, foi esses trabalhos, eu fiquei acho que 1 ano e pouco, mais ou menos, não lembro exatamente, mas foi 1 ano e pouco. Aí você não teve mais nenhum outro tipo de trabalho? Não. E aí você tá no que você tá hoje. O que você faz hoje? Então, hoje eu sou empreendedora, eu tenho um estúdio de extensão de cílios, né? Sou lash designer e mentora também. Dou cursos. Então, depois do ano e meio que você trabalhou, você já virou tudo isso? Ou você lá no Brasil já era aí? Não. Já era design de lash design ou foi tudo aqui? Não, foi tudo aqui. Foi uma época que uma das minhas patroas mudou para Barcelona. E aí já não me compensava muito, porque as duas moravam perto uma da outra. Então, depois que essa mudou, já não me compensava ir lá em Boadilha pra ganhar 5 euros, sabe? Só pra passear com o cachorro? Só pra passear com o cachorro. Tinha dia que a mãe dela tava lá e eu não precisava limpar a casa. Então já não me compensava. Isso, porque eram 2h30 pra ir mais ou menos, 2h30 pra voltar. Então, aí eu deixei esse trabalho também. E aí foi um momento bem difícil, assim, porque eu tinha o quê? 18 anos, 18 e algo. Eu queria fazer algo, mas eu não sabia o que eu iria fazer. E aí, na época, eu colocava extensão de cílios, eu era cliente. E a menina começou a dar curso. E ela me ofereceu, ela falou, por que você não faz, que não sei o quê, tô dando curso. Eu falei, vou pensar. E aí eu me interessei em fazer o curso, só que na época eu nem tinha o dinheiro pra fazer o curso também. Eu tinha metade do valor. E aí o restante eu pedi, né, pro Vicente, que é meu namorado. Bom, hoje em dia é meu esposo, né? Na época meu namorado. Eu falei pra ele, tô querendo fazer um curso e tal, mas eu não tenho o valor todo. Ele falou, não, tranquila que eu te arrumo e tal. E aí ele me arrumou o restante do valor e aí eu fiz o curso. E quando eu fiz o curso... Na verdade, eu não gostei muito. Naquele momento. Naquele momento, né? Porque, assim, não é algo fácil e na minha cabeça ia ser algo fácil e simples, né? Mas não, precisa mesmo de estudar, de prática. Extensão de cílios é muita prática. E aí, eu fiquei 1 ano sem pegar numa pinça depois que eu finalizei o curso. Não queria saber disso? Não queria, porque eu achava que não era pra mim. Eu falava, acho que não é pra mim, não vou conseguir. E qual que foi o estralo que aí mudou, que você falou, isso pode ser um futuro, isso é pra mim? Então, depois que eu fiz o curso, aí a minha mãe já tinha, né, um salão, ela já tinha deixado de limpar as casas. E ela e o Vicente sempre falava pra mim, por que você não começa a fazer? Começa a praticar, você fez o curso, né? Eu falava, não quero, acho que não é pra mim, eu demoro muito tempo pra fazer, quem vai pagar... pra fazer e ficar lá 6 horas deitada, que era o tempo que eu gastava. Eu falava que não, que eu não queria. E aí eles sempre falando. E aí nesse tempo foi justamente o tempo que eu fiquei sem trabalho nenhum. E eu não consegui encontrar outras coisas. E aí eu fiquei assim muito mal, porque eu já tava, né, acostumada. Eu comecei a trabalhar com a minha mãe. Dinheiro, né? Eu tinha 12 anos, eu ia nos sábados com ela pro salão auxiliar ela. Então eu já tava acostumada a ter meu dinheiro, a ter minhas coisas. Não gostava de ficar pedindo coisa inútil pra minha mãe, sabe? E aí eu fiquei bem mal mesmo. Eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso fazer algo. E aí teve um dia que meu dinheiro, né, foi acabando, a reservinha que eu tinha foi acabando. E aí o meu abono ia vencer, né? O abono é a carteirinha jovem, do né? transporte público, que era o meu é o jovem. Que é o mais barato ainda, Isso, é o mais barato.
Na época era 20 euros, hoje tá mais barato ainda. Tá 12, né? 8 nossa. euros, tá ótimo. Na época era 20 euros, e aí o meu dinheiro acabou e o meu abono ia vencer e eu não tinha nem esses 20 euros pra recarregar meu abono. Aí eu falei, caraca, e agora? O que eu vou fazer? E aí foi nesse momento que eu comecei a pensar em começar com a extensão de cílios. Falei, eu preciso fazer algo e eu acho que eu vou fazer isso. Aí você começou junto com a sua mãe no salão? Isso, aí minha mãe tinha uma sala, né? Olha, na época até tinha outra menina que fazia extensão de cílios lá. Ah, tá. A outra menina alugava a sala dela e fazia extensão de cílios. Eu já sabia fazer, tava sem trabalho, mas eu não queria começar por medo, né? Tinha muito medo normal, de não dar certo. Quando você vai e tal. empreender alguma coisa, sempre te dá medo, né, no começo. Isso. E aí, depois, quando eu decidi, foi justo na época que a menina saiu de lá também, aí a sala ficou disponível, e aí foi quando eu comecei. O começo foi difícil? Foi porque às vezes a gente fica se comparando com outras pessoas que já tá ali no mercado há anos, né? E aí já tem a clientela e tal, e você fica, caramba, hoje eu não tenho nenhuma cliente, o que eu vou fazer? Então, assim, empreender eu falo que não é fácil, se fosse fácil todo mundo teria seu próprio negócio. Claro. Então, o começo foi difícil sim, mas desde que eu comecei eu vi que eu poderia ganhar com aquilo, que eu poderia viver disso, sabe? Mesmo sendo difícil, eu vi que eu poderia viver daquilo e eu falei, vou continuar. Porque todo começo é complicado. Sim. A gente fala isso porque é parte do processo. Até quem tá pensando em vir por agora, pro futuro, sabe que os começos são assim. Sim. Então, às vezes a gente costuma olhar o cara que tá há 5, 10 anos, você pode olhar, ter como você é empreendedora, que logo você vai comentar como que você tá hoje em dia, mas também você tem que saber, tem que entender que até você chegar nesse patamar que você tá hoje, você também começou pequeno. Claro. Você falou que gastava 6 horas para colocar um cílio. Acho que é muito. Muito tempo, sim. Hoje em dia você não gasta isso, mas é o normal de uma iniciante. Então, assim, hoje em dia eu gasto 2 horas, né? Que é o tempo... não o tempo certo, mas é um tempo bom. Porque você tem a prática, né? Isso, porque já pratiquei bastante. Mas na época eu gastava isso. E eu falo para as minhas alunas que... a gente tem que pensar que é uma escada, então todo dia é um degrau e a gente tem que subir um por vez. Não adianta você achar que você vai começar aqui embaixo e amanhã você já vai estar lá em cima, porque não é assim. Porque às vezes você precisa voltar um pouquinho para trás e falar, espera, o que eu tô fazendo, o que eu vou fazer para continuar, né, para subir mais. E você lembra mais ou menos assim, como que foi seus primeiros meses ali, na salinha lá da sua mãe, naquele lugar? Se deu bom, se deu ruim? Algum momento você falou, eu acho que... vai, será que vai? Ou você acha que não? Acho que não vou não, vou tentar buscar outra coisa. Eu tive um episódio com um cliente, tive uma cliente na época que, assim, aconteceu algo que ela me destabilizou bastante, eu fiquei bem chateada, assim. Pode falar? Posso. Hoje em dia, inclusive, ela é uma querida, ela é nossa cliente até hoje, ela não troca a gente por nada, ela indica a gente pra todo mundo, mas na época eu pensei realmente em parar por conta disso. Eu tava iniciando, e aí, como eu tava iniciando, eu falava pras pessoas, olha, eu normalmente gasto 3 horas. Claro, eu pratiquei pra diminuir minhas horas, né? Não comecei gastando 6 horas, eu gastava 3 horas, em média. Então, eu avisava pra elas, porque tem pessoa que acha que vai lá, ficar meia hora e vai embora, né? Então, eu avisava, falava, olha, eu gasto em média tanto tempo pra pessoa ir sabendo, né, também. Um processo demorado. Isso. E aí, eu avisei pra ela, e ela foi. O procedimento é super tranquilo, a maioria das clientes dorme enquanto tá fazendo. É relaxante. Sim. Então, ela dormiu quase que o procedimento todo, e quando eu tava terminando... ela abriu o olho e arrancou o negócio que a gente utiliza embaixo, assim, ela arrancou e falou assim, ai, tô cansada, não aguento mais. E aí, isso me deixou, assim, bem destabilizada, porque na época eu não sabia nem conversar com a cliente direito, sabe? Falar, né, explicar pra ela o que tava acontecendo, enfim, não sabia lidar com isso. E aí ela, não, já tô aqui há tanto tempo, já preciso ir embora, tô cansada. E eu pensei, imagina eu que tô aqui trabalhando, né? Mas, enfim. Pode nem falar isso. Né? É cliente, eu não vou falar isso, né? Eu falei, olha... eu entendo, né, que você tá cansada, mas eu ainda
Você Eu ainda terminar- preciso terminar. Eu mostrei pra ela, falei, olha como tá, eu não posso te deixar ir embora assim, faltando cílios no final. E aí ela falou, não, pode ser então, termina, mas termina logo. Tipo, E aí depois disso, eu acho que eu demorei mais ainda, Você porque ficou eu fiquei nervosa. muito nervosa. Então eu tremia toda. E aí nesse dia, a hora que ela saiu, eu sentei assim, eu nem saí da sala. Minha mãe já percebeu que tinha acontecido alguma coisa e já foi lá ver também depois. E aí eu sentei assim, eu comecei a chorar, eu falei, caramba, acho que não é pra mim mesmo não, acho que não vou continuar não. E aí foi isso que aconteceu assim, mas foi só esse momento mesmo. E depois você respirou. Depois eu respirei e falei, coisas que pode passar, né? Pode acontecer e eu não tenho outra opção também, então eu tenho que fazer isso dar certo. E aí no outro dia eu fui mais tranquilo. Você chegar, não sei se eu consegui lembrar, mas naquela época você ganhava mais, menos dinheiro? Como que era assim Não, as coisas? naquela época, claro, eu já ganhava mais do que eu Na trabalhava limpeza, essa limpando casa, Aham. isso. Sim, eu já ganhava mais. Você lembra mais ou menos? Porque você ganhava pouco também limpando o carro. Eu tinha acabado de começar, então eu ganhava, em média... Acredito que o meu primeiro mês eu fiz 600 euros com a extensão de cílios. E aí depois, no próximo mês, eu já fiz, sei lá, uns 800. E Já aí foi já subindo. foi, né, ganhando mais clientes e tal, foi melhorando. Aí você tava nessa época, tava no salão lá com a sua mãe, Isso. que não é onde que você tá hoje, né? Na verdade, é o mesmo mesmo local. local, isso. Só que na época minha mãe tinha o salão na frente e eu alugava a sala. Aham. E aí eu alugava essa sala, e aí hoje em dia a gente fez uma reforma, tem as meninas, né, comigo também, que a gente precisou ampliar um pouco, mas é o mesmo local ainda. É o mesmo local, mas hoje o local é mais pra vocês, no caso, né? Isso, a gente precisou ampliar, então a minha mãe ainda tá com a gente, né? Mas, por exemplo, antes eu tinha uma maca porque era só eu atendendo. Hoje a gente já tem duas, então... E essas duas meninas são como se fosse sociedade, como que você... Não, as meninas são minhas colaboradoras, eu não gosto de falar funcionárias porque eu sim. acho forte, mas elas são minhas colaboradoras, somos uma equipe, as E quanto duas. tempo demorou pra mudar de uma salinha, que você, assim, você tava numa salinha, mas tava num salão, Sim. pra você se tornar, vamos colocar como se fosse dona do salão hoje? Sim, sim. Acho que um ano. Foi ano? um ano. Um ano. Aí hoje você, então, vamos dizer, você é a dona do salão Isso. e tem as outras suas colaboradoras, mas Isso. você ainda presta um serviço lá, mas você também tá focando mais na parte de curso, nas Isso. coisas, né? Na verdade, depois da gravidez, né, eu... Gente, pera. Você me promete que vai ter um outro vídeo que nós vai falar sobre sim, vamos falar gravidez, disso. Maternidade Vamos. e tal. Mas outro vídeo, mas... Enfim, a menina que não queria ficar aqui, né? Conheceu uma pessoa, casou, teve um filho. E aí, depois, então, do Heitorzinho, eu não voltei ainda com os atendimentos. Ah, tá. Então, as meninas fazem os atendimentos, eu cuido, né, do restante, captação de cliente, administrativo eu que cuido ainda. E aí eu foquei também agora mais nos cursos, né? E nas mentorias nas também, mentorias, né? isso. Com as meninas. Exatamente. Você ajuda elas desde o princípio até conseguir cliente, conseguir Isso, tudo, né? o curso é um curso bem completo, porque eu queria realmente que fosse algo transformador para as pessoas, sabe? E é focado para quem tá aqui ou a pessoa tá no Brasil? É porque... No momento a gente tem somente presencial, mas esse ano estamos trabalhando para o digital também. Então, se Deus quiser, logo logo a gente vai ter essa opção também para pessoas que não moram aqui em Madrid. Mas no momento é só o presencial. E é um curso bem completo, porque igual eu falei, eu queria que... imersão, né, que vocês fazem. Isso, eu queria que realmente fosse algo transformador para as pessoas, que não seja algo que ela só vai lá e gasta o dinheiro dela à toa, sabe? Porque transformou a sua vida, né? Exatamente, então é isso que eu quero fazer também, sabe? Ajudar uma pessoa que não se identifica em um trabalho e ajudar ela, auxiliar ela, ensinar ela o que eu sei, para ela fazer algo que ela realmente gosta, que ela realmente se identifica. Então já é um dos motivos por isso que você não se arrepende de querer... E você pensa em voltar pro Brasil? Não, hoje em dia não. Engraçado falar, né? Mas é muito não. engraçado. Mas também por conta do Heitor também, Família, né? Segurança, essas coisas assim. Mas mesmo antes do Heitor, já não pensava em voltar assim, pelo menos não tão rápido. Mas hoje em dia não.
E se fosse para você dar um conselho para alguém que tivesse vindo para cá, o que você daria? Olha, eu falaria para vir preparado financeiramente, né, e também psicologicamente, porque é algo totalmente diferente. Então, assim, é, a gente chega aqui do zero, né? Sem saber nem nada, sem saber nem onde você vai morar, por quanto tempo. Então, assim, tá preparado psicologicamente e saber que são degraus e que você tem que subir um por um. Faria tudo de novo ou não? Faria. Esse dia eu até falei pra minha mãe, mãe, por que a senhora não veio antes e trouxe a gente antes? Eu falei pra ela. Mas naquele momento lá dos seus 17 anos, você não pensava? Ah, não, com certeza não. Não mesmo. Eu creio que todo mundo que passa, sei lá, depois de um tempo, igual você, 5, 6 anos, que as coisas começam a encaminhar, é difícil a pessoa querer voltar. Querer voltar. Não, hoje em dia eu não penso em voltar, porque, né, eu já tenho meu trabalho aqui, já faço algo que eu amo realmente, que eu me identifiquei, e também por conta da moeda, né, porque a gente sabe que o poder de compra aqui, querendo ou não, é melhor. E pela segurança. Você tem que também trabalhar aqui ou lá exatamente, no Brasil. Qualquer lugar do mundo você vai precisar trabalhar, né, e pagar contas. E como você vê esse mercado de trabalho? Não sei se você quer comentar só do seu, do leste, ou da área da beleza em geral, aqui na Espanha. O que você acha? Dá para sobreviver, dá para ganhar? Sim. Se você tem uma média das suas alunas, já que você conhece bastante gente. É uma área muito boa, né? A área da beleza eu falo que cresce a cada dia. Então, cada dia aparece algo novo, técnica nova. Então, é uma área muito boa, é uma área lucrativa também. Só uma dúvida minha. É caro essas coisas? Porque eu não tenho base, mas... Material, você fala? Não, o preço do serviço para alguém que tá lá no Brasil entender mais ou menos quanto que vale. Então, pra pessoa que tá lá tem que entender também que tem, né, o câmbio da moeda. Mas aqui, por exemplo, lá no estúdio a gente cobra de 45 euros até 70 euros uma extensão de cílios. No Brasil você vai ver, eu vejo na minha cidade, assim, 200, 250, sabe? Claro. Mas é uma área muito lucrativa mesmo, e eu falo também que é sempre uma área que você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Porque todo lugar que você vai, as mulheres querem se cuidar, e hoje em dia vem crescendo muito a procura também, porque as mulheres, né, gostam de se cuidar, de estar bem, e a extensão de cílios muda totalmente o rosto de uma pessoa. Então, assim, normalmente quem faz uma vez já não quer ficar sem mais. Então você acha que esse mercado tanto da beleza, não só dos cílios, mas no geral aqui é bem aquecido? Sim. Você acha que dá para falar a média, quanto que uma pessoa ganha ou não no começo? Lógico que depende de muitas coisas, né? Não sei, assim, falar um valor fixo, porque vai depender muito da clientela, de como a pessoa vai trabalhar, né? Se vai ser por comissão, ou se vai ser por conta própria mesmo. Então, assim, fica um pouco mais complicado falar um valor fechado. Mas assim. daria pra... Mas dá pra sobreviver. Dá pra sobreviver, sim. Sim. E aí, se a pessoa batalhar um pouco, dá até pra pensar já em coisas maiores até. Não, com certeza, sim. Sem dúvidas. Gente, eu acho que foi isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. E se fosse pra você dar um conselho pra quem tá pensando em vir pra cá agora? E pensa também em entrar nessa área de beleza da leste ou de outras áreas, não sei, dependendo. Né, mais uma vez, para vir bem preparado financeiramente, porque chega aqui é um mundo, né? Às vezes você tem tudo planejado lá e quando você chega aqui é outra coisa. Então, vir preparado financeiramente, psicologicamente, aprender o idioma também, porque a gente tem essa mania de, é facinho, portunhol, né? Mas não é. É fácil, rapidinho eu aprendo. E o idioma também faz, né, muita diferença e não é tão fácil igual a gente pensa. Então, aprender também pelo menos o básico lá para não chegar aqui sem saber nada, sabe? Sim. Então, acho que isso. E para realmente buscar, pesquisar... E se tiver vontade, vem logo no Você recomenda, Vir? Eu recomendo, sim, eu recomendo. Hoje em dia eu recomendo. Um tempo atrás eu não recomendaria, não. Hoje em dia sim. Mas hoje em dia eu recomendo, sim. Porque você passou o processo, né? Exatamente, sim. Porque às vezes a pessoa, tem gente que, lógico, 15, 20 anos que não recomenda, mas
você que passou o processo no começo ali, eu sei que é difícil. Não, eu recomendo sim, porque... Mudou sua vida, né? Mudou minha vida. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, se eu estivesse no Brasil, pensa como que estaria a minha vida. Com certeza eu não seria empreendedora, eu não teria filho ou misericórdia. Não teria casado. Não, então assim, eu super recomendo também questão de qualidade de vida, de segurança, que a gente que tá aqui sabe que é totalmente diferente também. O que você queria ter escutado, estando lá no Brasil, de alguém que tivesse aqui para você chegar e falar assim, poxa, ainda bem que aquela pessoa me falou. Olha, se alguém tivesse me falado para eu estudar o idioma, já teria ajudado bastante, assim, né? já teria... não teria chegado aqui sem saber exatamente nada, né? Então, assim, já teria cantado um pouco mais a vida. A vida, né? Sim. E já falamos essas coisas, mas com o trabalho, você quer acrescentar mais? Porque o pessoal sempre quer saber. De valor, né? É que você falou e tudo, mas quanto de verdade? Tá, é que eu não quero terminar o vídeo sem perguntar, porque eu sempre pergunto pros caras, quanto que ganha um tal? Mas quanto que ganha uma pessoa nesse trabalho? Então, vamos lá. Se você tiver, por exemplo, vou dar um exemplo de 2 clientes por dia. Lá no estúdio a gente tem, né, o valor, igual eu falei, de 45 até 70 euros, mas normalmente a gente vende as extensões de 50 para cima. Então, você atendendo ali 2 clientes por dia, 50 euros cada uma, já seria 100 euros por dia. E aí, com a prática, claro, você gasta... 2 horas, vamos pôr ali 2h30 de atendimento de cada uma. Então, vamos supor, em 5 horas você conseguiria fazer os 100 euros, sabe? Sim. E aí, claro, né, vai depender de quantas clientes você vai atender por dia. Às vezes uma faz um de 70 euros, que, né, já é algo mais também. Mas, por exemplo, se você começar... No estúdio a gente começa a atender às 10. E aí as meninas já chegou o dia de atender 5 clientes por dia, 4 clientes por dia. Então, né, vai depender muito da pessoa ali, o que ela quer, né? De quantas clientes vai atender, né? No começo, claro, ninguém começa hoje atendendo 5 clientes por dia, mas pode atender, é possível, sabe? E nessa parte é possível também porque você... Eu acompanho, né, gente? Se você não acompanha ainda ela no Instagram, eu vou deixar aqui. Vou deixar meu arroba, segue lá, gente. Porque você já tá mais no digital, Isso, esse ano eu quero trazer pago, mais eu já vi pro também digital. lá as publicidades, as coisas. Sim, o tráfego pago foi algo que me ajudou bastante a trazer clientes, porque, né, muita gente pensa, não vou começar porque eu não tenho cliente. Eu também não tinha, eu conheci algumas pessoas, mas eu não tinha clientes. Você começa ali, às vezes, pelos seus amigos, isso, mas não um dá, vai indicando pro outro, mas não é o suficiente, né? Então, o tráfego pago me ajudou muito na captação de clientes e alunas também. Inclusive, já tive alunas de Lanzarote, de outros lugares que eu não lembro o nome agora, mas que não são aqui de Madrid, vieram só para fazer o curso comigo porque viu tráfego, sabe? Sim. E esse ano a gente quer trazer mais pro digital também, então eu quero vender alguns infoprodutos, quero fazer curso também digital para poder vender porque às vezes a pessoa tá longe e quer vir fazer um curso, mas é mais caro, né? Assim. Porque tem o valor do curso, a estadia, comida, transporte. Então eu quero ter essa opção também do curso online. E aí você foca bastante nisso, né? Isso. Você tem bastante cliente também. Sim, e eu gosto bastante das mentorias. Eu gosto muito de ensinar, eu tenho muita paciência. E eu gosto mesmo de ensinar porque eu falo assim, quando a pessoa vai buscar um curso é porque ela tá buscando uma melhoria de vida. E eu já tive no lugar dela, sabe? Então, assim, eu gosto de ensinar realmente o que eu sei pra ela, porque eu quero que realmente seja transformador pra ela, não só um curso mais que ela gastou dinheiro. Por isso que eu tenho esse canal. Esse canal ajuda muito a gente. Exatamente. Eu todo dia converso com pessoas, se você mesmo não tá assistindo esse vídeo, não é inscrito nesse canal, não ativou o sininho, faça isso agora. Isso. E também não se esqueça, tem um grupo no WhatsApp. E eu converso com gente de todo o Brasil, de todos os lugares, cara que tá na Inglaterra e tal. E foi graças ao digital. Claro. Não, o digital hoje em dia é um mundo, né? Porque se você for depender, às vezes, só dos seus amigos e tal, você não vai... Não dá, né? Não Por dá. mais que você conheça muitas pessoas, não dá. Você precisa de mais. Até criar uma clientela Isso, maior. até criar. Exatamente. Mas então você acha que pelo menos um salário mínimo a pessoa consegue tirar? Não, sim, consegue.
sem dúvida. Sem dúvida, né? Como eu falei, o primeiro mês que eu atendi, na época eu não fazia tráfego pago, eu demorei um pouquinho, porque às vezes a gente começa a falar, ai, não vou gastar dinheiro com internet. Não entende, né? Depois eu fui entendendo um pouco mais e aí, né, comecei a fazer. Mas, por exemplo, no primeiro mês que eu comecei, foi só conhecidos, um indica pro outro. Já usava o Instagram, né? Desde sempre eu uso o Instagram. Mas ali, no primeiro mês eu já tirei 600 euros, sem conhecer, sem ter cliente nenhuma, começando do zero mesmo. Você demorava mais para fazer o serviço? Demorava mais, então eu atendia máximo 2 clientes, 3 clientes por dia. E também eram outros valores, né? Outros valores, sim, exatamente. Mas quer acrescentar algo mais? Não, acho que agora foi. Acho que ficou mais interessante pro pessoal que queria saber de valores, gente, assim. Se você ficou até aqui, tem alguma dúvida com relação a isso? Deixa aqui nos comentários, a Ana vai estar lá, ela vai comentar também, ela vai responder ou eu vou responder. E peço para vocês encarecidamente, se inscreva nesse canal, ative o sininho. E vou deixar também o Instagram da Ana. Isso. Quem quiser fazer tantas extensões, essas coisas, eles têm o salão deles. Mentoria. Você mudou agora de nome, né? Mudei. Quer falar assim? Vamos falar um pouquinho. A gente quer terminar o vídeo, mas é muita coisa pra falar. Não, vamos falar um pouquinho sim. Quando eu comecei, né, mais uma vez, eu não sabia por onde começar. Eu falei, vou colocar um nome que assim, que as pessoas olham e sabem do que se trata, né? Então eu escolhi o Leste e coloquei o meu nome, então ficou Ana Leste, e aí eu comecei como Ana Leste. E aí, agora com quase 3 anos depois, eu decidi mudar o nome. Na verdade, o Vicente sempre falava pra mim, bom, sempre não. Depois, né, que já veio a Vitória trabalhar comigo, a Dani, já não era só eu que tava ali, não era a Ana. Então, no começo, realmente era eu pra fazer tudo. Era eu pra atender, era eu pra cuidar de Instagram, era eu pra tudo mesmo. Então, fazia sentido o nome, o Ana Leste. Né? E aí, depois que, né, veio as meninas e tal, a gente, graças a Deus, começou a crescer. O Vicente sempre falava pra mim, por que você não muda de nome? Mas eu falava, as pessoas já me conhecem assim, não vou mudar, sabe? Vou deixar assim de momento. E aí, no final do ano, na virada desse ano, eu decidi trocar, porque eu senti mesmo no coração de trocar, sabe? Parece que nas minhas orações, sempre que eu tava orando pela empresa, de Deus, então, algo me incomodava mesmo. Troca. E aí eu decidi trocar, e aí eu vi também, né, que já não era mais Ana Leste, porque eu já nem tava ali, né? Quem tá ali pra atender as meninas. E aí eu falei, não é mais sobre mim agora. Então eu realmente vou trocar, porque tem mais pessoas envolvidas e eu não quero que a atenção esteja toda na Ana. Porque uma pessoa vem e quer fazer com a Ana. Porque às vezes a pessoa chega lá mas quem que é a Ana? Cadê a Ana? Eu quero fazer com ela. Então como tá hoje, não? Hoje é Leste Elegância. Leste Elegância. E aí eu falei, vou trocar porque já não é mais sobre mim, tem outras pessoas envolvidas. E aí a gente trocou e eu gostei do nome. Gostou? Ficou legal, né? Ficou. Porque eu deixei o Leste, né, pra pessoa quando entender, olhar, saber, né, do que se trata. E o Elegância porque eu tô mais nessa vibe de algo mais elegante mesmo, mais neutro, sabe? Tô gostando bastante disso. Por exemplo, antes a cor era azul, então agora eu tô mudando. São fases, né? São fases. E vou deixar o @ pra vocês, pra quem quiser seguir, é @LesteElegância_. Segue a Ana, que é o perfil dela, da empresa dela, que é Leste Elegância. Isso. E é isso, Ana. Muito obrigado. Obrigada a você. A gente vai gravar a segunda parte. Vamos sim. Vocês, não percam, porque ela vai contar agora um outro vídeo, a parte da gravidez, tudo que você passou da gravidez, até outros assuntos com relação mais à maternidade. E obrigado mesmo de coração. Obrigada a gente vai fazer você, 2 partes, 3 partes. Não, vamos fazer. Depois a gente vai fazendo mais. Dizer que o canal tá sempre de portas abertas para você, tanto para você como seu marido, para sua família. E é isso. Muito obrigado por quem se inscreveu aqui. Se inscreve aí, gente. Não deixa de inscrever. Deixa de preguiça. Se inscreve que é rapidinho, curte, compartilha com os amigos. Pode falar que eu sou esse cara mesmo. Não é mentira. Do jeito que você está vendo aqui, ele é mesmo. Então... Vocês viram o jeito que ela me chamou, né? Meu tio. Tem intimidade. Tem intimidade. Mas é isso. Obrigada. Eu que agradeço, Ana.